Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputada Reginete Bispo, minha conterrânea. É uma satisfação estar aqui e agradeço aos organizadores dessa importantíssima audiência pública a possibilidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema. E eu faço na pessoa da deputada Bispo. E agradecendo essa possibilidade, eu quero dizer que eu estou aqui representando também a Secretaria de Trabalho da ABJD. Eu integro essa secretaria. A ABJD é uma associação brasileira de juristas pela democracia, que tem tido um papel muito importante e significativo na luta pela igualdade ou pelas igualdades. E também integro a AJD, que é a Associação de Juízes para a Democracia, e faço parte do GT Mundos do Trabalho do CESIT. O CESIT é um centro de estudos do trabalho do Instituto de Economia da Unicamp, onde eu estou desde que me aposentei. Durante 30 anos, a grande preocupação no ato de julgar é poder participar, por meio da decisão, de uma caminhada rumo à construção de uma sociedade de homens e de mulheres substantivamente iguais, substantivamente livres e ligados por laços de fraternidade. Condição dessa caminhada interrompida foi o retorno, a retomada dela por meio da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que se concretizou no final do ano passado e que nos coloca pontos de luz nessa caminhada interrompida rumo à superação dessas profundas desigualdades sociais que tecem o nosso tecido social. E desculpa o pleonasmo. Mas não podemos, quando vamos enfrentar o tema da escravização moderna, do nosso ponto de vista, não podemos esquecer dois elementos fundamentais que quero rapidamente trazê-los aqui, para depois colocar alguns pontos importantes nessa caminhada já tão bem colocada, relevância tão bem colocada pelo Sakamoto. Esses dois elementos para nós importantes são o capitalismo, esse sistema econômico, político e social que tem um DNA conhecido de todos nós e por meio a expressão do seu DNA está nos seguintes pontos: a mercantilização de todas as esferas da vida em suas múltiplas expressões, todas interrelacionadas numa dinâmica deletéria que busca satisfazer um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata e vai dissolvendo todas as relações onde não há diques suficientes para conter esse desejo. Estamos aqui construindo esses diques nesse novo momento da história brasileira em que essa caminhada retomada se faz urgente e se faz necessária. Então, esse sistema capitalista, agora globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, exacerba esse elemento, que é intrínseco, e é intrínseco está no seu DNA. O segundo elemento é a concorrência brutal entre Estados, nações e indivíduos. E o terceiro elemento, lá, que é dramático e é muito preocupante, que é a brutal concentração da renda, da riqueza e do poder político nas mãos de cada vez menos pessoas e de cada vez menos corporações. Então, esses elementos que estão no DNA do capitalismo, faz com que esse sistema, né, busque desenfreadamente satisfazer esse seu desejo insaciável. E, ao chegar no Brasil, encontra condições favoráveis para se instalar e para se espraiar. E que condições são essas? Já comentadas aqui por Sakamoto. Um país cujas resilientes heranças coloniais não foram superadas, ainda que tenham sido
atacadas por corretas políticas públicas em momentos importantes da nossa história, mas não foram superadas e precisam ser superadas. E quais são elas? Essas resilientes heranças patriarcais, escravocratas e monocultoras, que marcam estruturalmente a sociedade brasileira e que dão as mãos para esse sistema capitalista e que marcham e caminham juntas no sentido da eliminação de todos os diques ao seu livre trânsito. Construir esses diques é uma das funções fundamentais do parlamento. E é nesse sentido que eu quero cumprimentar novamente a deputada pela ousadia e pela coragem de propor agora a regulamentação, por meio do PL 1102, do artigo 243 da Constituição Federal. Constituição essa que não é uma Constituição liberal, é uma Constituição que busca construir no país o Estado social. E homenageando a deputada, é o meu primeiro elemento, minha primeira fala, eu a homenageio pela qualidade da coragem, que é o que a vida quer da gente. E faço essas homenagens a Vossa Excelência, lendo parte da Política como uma Vocação, do Max Weber, que diz assim: a política é um esforço tenaz e enérgico para atravessar grossas vigas de madeira. E tal esforço exige, a um tempo, paixão e senso de proporções. É perfeitamente exato dizer, e toda a experiência histórica confirma, que jamais se conseguiria atingir o possível se não houvesse se tentado o impossível. Esta é a nossa missão e esse é o nosso trabalho, que essa audiência pública procura visualizar, visibilizar e provocar como um debate essencial neste momento histórico. O trabalho análogo à escravidão é a faceta mais moderna, entre aspas, do nosso capitalismo. Vejam bem que nesses últimos resgates, 90%, e esse é um dado oficial, dos recentemente resgatados, e o meu querido Estado foi pródigo, mas não só ele, são terceirizados. Pergunto, é esta a sociedade que desejamos para os nossos netos? Segundo dados oficiais, repito, 90% dos resgatados são terceirizados. O que esse dado evidencia? Evidencia haver uma linha tênue que separa as formas de escravidão contemporânea e a terceirização, evidenciando e reforçando as nossas teses, que apresentamos muitas vezes no processo difícil contra o PL 4330, que acabou incorporado pela reforma trabalhista de 17, as nossas teses de que a terceirização é uma das graves formas de precarização do trabalho nesse país de mil e tantas misérias e de redobradas virtudes. Ou seja, nossas resilientes heranças patriarcais estão inscritas a ferro e fogo na nossa tessitura social. Mais um dado: dos últimos resgatados nessa condição de escravização, 80%, para ser mais precisa, 79%, são pretos e pardos. E isso evidencia novamente, né, esta herança que precisa ser superada e que volta e meia, ou sempre nas favelas, torna vivo os refrões do Rapa. A carne mais barata no mercado é a carne negra, ou o camburão é um navio negreiro. E isso nos leva, pasmem, voltando ao passado, a Rousseau, quando ele dizia o seguinte: quando o vínculo social afrouxa e o Estado enfraquece, interesses particulares influem. Então, a vontade geral não é mais a vontade de todos. E, em meio às contradições, a vontade geral se torna muda. E, sob o nome de leis, são aprovados decretos iníquos,
leis injustas tendo por fim o interesse particular. Esse alerta é importantíssimo, querida deputada, no momento em que se discute e se propõe a regulamentação do artigo 243 da Constituição. Artigo, aliás, que se tivéssemos uma boa interpretação da nossa Constituição como estatuto social que ela é, não precisaria de regulamentação. Mas já há decisões nesse sentido. Decisões que amesquinham a própria força normativa da Constituição, demandando a regulamentação. E, novamente, eu homenageio a coragem de Vossa Excelência ao propor essa regulamentação. E, para concretizá-la, a regulamentação, acredito que tenhamos que pensar em alguns elementos. A compreensão da liberdade positiva que a nossa Constituição incorporou à la Rousseau. A nossa Constituição traz a ideia de liberdade e de igualdade positivas, imbricadas na praxe social e nos direitos e deveres que regulam a sociedade. E, assim, adquirem dimensão histórica e social, interpretação que uma certa decisão judicial não incorporou. 2. A visão da importância de um sistema público de proteção social ao trabalho. Colocado o trabalho na sua centralidade. Sistema público de proteção esse que a todos e todas incorpore em direitos e garantias, independentemente da natureza dos serviços prestados. Sistema esse que foi conquistado duramente nesse Brasil e constitucionalizado em 1988, fundamentado no sentido da concretização dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e da função social da propriedade. 3. Dos princípios e conceitos que estão incorporados no PL de Vossa Excelência e que correta e adequadamente atribui competência à Justiça Especializada do Trabalho, dispondo em seu, aliás, de justiça essa tão atacada em tempos de reformas liberalizantes e de certas decisões que esquecem o sentido da própria Constituição de 1988. Diz o artigo 1º do PL de Vossa Excelência de rara propriedade. Artigo 1º. As propriedades rurais e urbanas em que for identificada a exploração de trabalho em condições análogas a de escravo serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e aos programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo a outras sanções, conforme artigo 243. Parágrafo 1º. A expropriação somente poderá ocorrer pela via judicial, condicionada ao trânsito em julgado com sentença declaratória da condição de trabalho escravo proferida pela Justiça do Trabalho, em que houver identificação e exploração do trabalho em condições análogas. E aqui um alerta. Freud, lendo o vosso texto, se aqui estivesse, diria: esse texto contribui para a construção da vida em comum. Porque a vida em comum, diz ele, somente é possível quando se reúne uma maioria mais forte do que qualquer indivíduo isolado. A substituição do poder do indivíduo pela sociedade é um passo decisivo da civilização. A maneira como são regulados os relacionamentos humanos é, portanto, um aspecto caracterizador da civilização. E o PL de Vossa Excelência se insere nesta caminhada. E, por fim, antes de elencar alguns tópicos nas minhas considerações finais, temos ainda o alerta de Conceição Evaristo, em Vozes Mulheres. Ela localiza na saga da sua família, da bisavó, que é uma herança, uma criança cuja vida foi perdida nos navios negreiros, quando arrancada de sua terra natal, e cuja voz, que conseguiu sobreviver, ecoou lamentos de uma infância perdida. Depois a avó, vítima desse sistema perverso e compulsório, ecoou obediência aos donos brancos de tudo. A mãe, empregada doméstica, no fundo das cozinhas alheias ou no caminho empoeirado rumo à favela, em meio à violência, ecoou baixinho
um sentimento de revolta. Conceição ecoa os seus versos, perplexos, com rimas de sangue e fome, e olha para a filha e coloca na voz da filha, recolhendo todas as vozes ancestrais que foram caladas e engasgadas nas gargantas, a ressonância dos ecos de liberdade. Estamos aqui realizando esta tarefa, sabendo que a abolição, em 88, livrou o nosso país de seus inconvenientes, sobretudo em relação à Inglaterra. Mas quanto aos negros e às negras, abandonou-os à própria sorte naquele momento histórico, e deles não se ocuparam naquele momento as elites dominantes e o Estado. E o que aconteceu? Esses negros, essas mulheres e homens negros, buscaram nas cidades os trabalhos, sempre os mais precários, sempre sem nenhuma política pública que os integrasse. Daí a importância do papel do Estado, não só como indutor e coordenador de políticas públicas, mas um papel do Estado que assegure desenvolvimento econômico, assegure trabalho e renda, e assegure, inclusive na condição de empregador, em última instância, trabalho digno e decente, que possa integrar todas essas pessoas vulnerabilizadas e vítimas de esses dois elementos que no Brasil se conjugam com força estrutural, o capitalismo e as nossas resilientes heranças coloniais. Por fim, lembrando que quando o vínculo social afrouxa e o Estado enfraquece, os interesses particulares influem, estamos aqui procurando uma saída via espaço normativo, que não é a única saída, até porque o campo da política precisa ser dinamizado e direito é luta e organização. E essa é a sua fonte material por excelência. Doutora Magda, 30 segundos para a senhora finalizar. Ok, finalizo. Estamos precisando, então, olhar para as condições estruturais do capitalismo, para as suas transformações, buscar um espaço normativo e, no campo da proteção social em relação à escravização, atuar nesse sentido, numa regulação que sejam diques ou contrafluxos à força despótica do capitalismo, dando-se vida ao artigo 243 da Constituição Federal. Portanto, é urgente a regulamentação da expropriação das terras em que há trabalho análogo à escravidão. Daí o PL de Vossa Excelência. 2, fiscalização. É urgente o fortalecimento do sistema de fiscalização. Com concursos públicos, há muitas vagas abertas. Aliás, já estão sendo chamados 900 concursos públicos para auditores fiscais. Mas não só concursos públicos, condições materiais adequadas ao resgate, para que a chacina de Unai não se torne uma realidade. 3, institucionalização das varas itinerantes e de grupos interinstitucionais no combate ao trabalho escravo, que já houve, precisa ser recuperado, mormente nos estados em que a prática é frequente. 4, mediante o confisco das terras e outras iniciativas do poder público fundamentais, fomentar a atividade econômica para inibir o reingresso dos trabalhadores resgatados em nova exploração escravista. 5, recolocar no debate o tema da terceirização. 6, ampliar as discussões que essa audiência pública está fomentando sobre a relevância da regulamentação do artigo 143 da Constituição Federal, a partir dos pressupostos aqui colocados. Obrigada, unamo-nos na defesa da igualdade substantiva e da liberdade positiva e estejamos juntas com a força dos nossos instintos para assegurarmos que esta proposta excelente seja aprovada. Muito obrigada.